Oi, boa noite, tudo bem, galera? Essa noite vai ser a apresentação do grupo 4A, tá? A gente vai apresentar essas informações que estão aí na tela com vocês, tá? Nosso grupo é composto por quatro integrantes, tá? O Bruno, o Emerson, o Fábio, que sou eu, e o Wagner. Então a gente fez uma pesquisa aí geral e bem detalhada para tentar explicar para vocês da melhor forma possível, dentro de um tempo aceitável, tá? Dentro dos parâmetros da apresentação, para que a nossa apresentação também não fique tão maçante e fique agradável, tá? Então, nós vamos dar início à apresentação e vamos passar por todas essas etapas aí que estão listadas para vocês na tela, tá bom? Espero que vocês curtam. Bom, então vamos começar a nossa apresentação, tá bom? Dados são o que eu vou nortear nessa apresentação. E por isso eu vou fazer uma introdução sobre dados, de uma forma bem simples. Mas sem abordar todo o assunto, porque além de toda a complexidade, esse assunto é infinitamente grande, tá? Tudo o que vamos falar aqui tem a ver totalmente com dados, e não só isso, depende totalmente de dados para que funcionem. E por isso, vamos dar uma leve explicada no que são dados. Dados são basicamente a matéria-prima das informações. São através dos dados que a gente consegue poderosos indicativos, poderosas informações e também fazer leituras de padrões de comportamento através de cálculos estatísticos. Tá? Informação nunca é demais. Não tem como obter dados preciosos sem investimentos e equipamentos, profissionais capacitados e pesquisas. Tá? E se pudermos juntar todas as informações importantes em um só mesmo sistema, é melhor ainda. As empresas têm percebido que investir para transformar dados em informações que possam auxiliar na tomada de decisões é importante, mas em muitos casos esses dados já estão disponíveis. Basta saber extrair o que realmente interessa. Informações próprias de empresa precisam sim ser buscadas, mas dados de mercado, por exemplo, podem ser encontrados através da imprensa ou institutos públicos de pesquisa. Além de facilitar a tomada de decisão, a coleta de dados pode criar vantagem competitiva e antecipar acontecimentos. Dando um breve exemplo, no mundo dos negócios, tá? Um executivo, entre outras muitas coisas, precisa decidir quando baixar preços ou lançar novos produtos. Se essa decisão falhar, ele provavelmente terá um grande prejuízo. Portanto, não é prudente acreditar no achismo. É preciso se basear em informações para uma boa tomada de decisão. Então, nesse contexto, a coleta de dados assume um papel crucial, tá? O agrupamento de certos dados traz informações estratégicas, que podem ser usadas para a tomada de decisões corretas. E os dados por si só não apresentam informações. Não vale nada como, por exemplo, 80% das pessoas. Isso é só um dado, não quer dizer nada. Mas quando aplicado a um contexto, quando estruturado, quando tratado, esse dado apresenta informações úteis que auxiliam na tomada de decisão. Por exemplo, agora a gente vai entrar em Big Data, tá? A gente vai falar sobre Big Data e o que é exatamente. Big Data, como o nome deixa entender, diz respeito a uma grande quantidade de informação. Trata da captação de dados de uma forma descomunal. É uma grande quantidade mesmo, maior do que a gente pode imaginar, tá? Estruturados são os dados que possuem uma organização pré-determinada e que podem ser automaticamente arranjados de acordo com um padrão, tipo CRM, sistemas financeiros, tá? E estão bem ligados a uma estrutura já pré-determinada. E os desestruturados são dados complexos que não conseguem seguir sempre o mesmo padrão. Sendo assim, eles demandam uma intervenção humana para serem categorizados e analisados corretamente. E é para isso que surgiu a necessidade de um novo profissional no mercado, cientista de dados, que é uma nova geração de especialistas com foco analítico que possibilite soluções técnicas para a resolução de problemas complexos, tá? É o profissional que vai captar esses dados e tratar esses dados. E também surgiu a necessidade de outro profissional também, né? Que vem sido citado bem amplamente aí, que é o profissional de BI. Ele que é o profissional responsável por apontar métricas, né? Ele trabalha junto com o profissional de ciências de dados e responsável por tornar aquela análise visível para algum gestor, alguém que vai tomar uma decisão.
E para que isso tudo seja útil, a gente precisa de algumas etapas de análise de dados, tá? E essas etapas são a coleta, preparação, mineração e análise. Explicando bem por cima, a coleta é o processo de captar esses dados, seja de qual for a fonte que eles estão disponíveis, tá? A preparação é a parte de organizar esses dados para que comece a outro processo, que é a mineração. Dentro desses dados todos, a gente precisa extrair o que mais interessa para a gente, tá? E dentro disso entra a análise. E o objetivo geral é agrupar essas unidades iniciais e extrair informações valiosas, capazes de levar ao conhecimento e à vantagem competitiva. No entanto, é necessário que esses dados tenham os famosos 5 Vs do Big Data, tá? Que é veracidade, valor, volume, variedade e velocidade, tá? Portanto, não basta ter informações, é preciso saber como usá-las para extrair as melhores decisões. Sobre os 5 Vs, o outro grupo já abordou bem. Então, por isso eu vou dar uma atenção mais em outros assuntos nesse caso e prosseguir na apresentação, tá bom? E antes de prosseguir com a apresentação, eu ressalto que o Big Data é o pilar de todos os assuntos que foram apresentados no começo da apresentação, tá? Ele é o que vai ligar os nossos assuntos e o que vai trabalhar juntamente com o avanço da tecnologia para tornar tudo possível, tá? Esse é o papel mais crucial do Big Data, desse assunto todo que a gente vai tratar. E agora eu vou falar da LGPD, porque não tem como falar de todas essas informações disponíveis sem falar da LGPD, tá? A nova Lei Geral de Proteção de Dados. A nova Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada em 14 de agosto de 2018 e entra em vigor a partir de agosto de 2020. E o principal objetivo é garantir transparência no uso de dados das pessoas físicas em quaisquer meios, tá? Essa lei chega para alterar a lei número 12965, de 23 de abril de 2014, popularmente chamada de Marco Civil da Internet, que regulava essas transações até então. A LGPD tem como base a GDPR, Regulamentação Europeia aprovada em maio de 2018, e usa os direitos fundamentais de liberdade e privacidade como norte para estabelecer regras a respeito da coleta e armazenamento de dados pessoais e seu compartilhamento. O cenário que temos hoje, atualmente, as pessoas jurídicas podem solicitar às pessoas físicas no momento do seu cadastro para compras ou outras finalidades uma série de dados que muitas vezes não têm a menor relação com a finalidade da empresa. Engana-se quem pensa que esses dados serão depositados apenas no Big Data. Na verdade, muitas vezes esses dados, que deveriam ser confidenciais, são comercializados sem autorização do consumidor, o que resulta em uma série de incômodos, né, que todo mundo aqui pode ter passado um dia, aos quais infelizmente a gente tem que se acostumar, que são malas diretas, spams, as ligações indesejadas, tá? E que incomoda bastante, né? Então a LGPD vem com o intuito de acabar com tudo isso e proteger o consumidor desses casos. A lei detalha os papéis de 4 diferentes agentes, tá? O titular, o controlador e o operador e o encarregado. O titular é a pessoa física a quem se referem os dados pessoais. O controlador é a pessoa física ou empresa que coleta dados pessoais e toma todas as decisões em relação e forma e finalidade de tratamento dos dados. O controlador é responsável por como os dados são coletados, para que estão sendo utilizados e por quanto tempo serão armazenados. O operador é a empresa ou pessoa física que realiza o tratamento e processamento de dados pessoais, sob as ordens do controlador, da empresa que coletou esses dados, né? O encarregado é a pessoa física indicada pelo controlador e que atua como um canal de comunicação entre as partes. Controlador, os titulares e a autoridade nacional, além de orientar os funcionários do controlador sobre práticas de tratamento de dados. E com isso, eu encerro a nossa primeira parte da apresentação, que é a introdução sobre dados, e espero que tenham gostado. Nosso colega agora vai prosseguir com a apresentação. Olá, meu nome é Bruno. Vou usar esse vídeo para apresentar um pouquinho para vocês sobre computação úbica,
prestem atenção nos detalhes do vídeo. Úbico significa estar presente em todos os lugares. Computação úbica, então, é algo como a computação em todos os lugares. Essa pesquisadora está analisando a situação atual de uma plantação subaquática. Através de realidade aumentada, ela consegue no fundo do mar realizar análise de amostras da plantação. Ela não sabia o que era aquilo e a realidade respondeu que aquilo eram tentáculos que abriam durante a noite para pegar peixes. Todo mundo pôde aprender isso na escola. Ou já pensou você poder aprender utilizando impressoras 3D, telas sensíveis ao toque? Cada vez mais o controle da realidade aumentada, dessa realidade virtual, vai estar mais presente no nosso cotidiano. Telas sensíveis ao toque serão a coisa mais comum, pois tornam o uso simples e prático. Cada vez mais se ampliam as possibilidades de controle de realidade virtual, por mais distante da sociedade que a gente esteja. Imagine ir para os lugares mais remotos sem carregar nada além de uma tela sensível ao toque, dobrável, leve, que acessa o cardápio do restaurante, serve como base de anotações, de pesquisa, de leitura, de infinitas possibilidades. Essa onipresença da computação vem para facilitar e agilizar o nosso dia a dia. Já pensou conversar pela tela do seu caderno com o autor de um artigo que serve como base para sua pesquisa? Dá uma olhada. Quando ela faz a pesquisa, ela tem os resultados, faz suas anotações. Entre em contato com o autor. Eles trocam ideias. E ela publica o trabalho que ela fez. E pode viver o resto da vida. Mas olha esse outro exemplo. Essa é uma típica gestora. No caso de uma empresa chamada Blue Ocean, que é voltada para pesquisas no fundo do mar. Ela precisa decidir ou encontrar um funcionário que pode ser o mais útil para ajudar ela em uma pesquisa que ela precisa realizar. Como ela não tem tempo para nada, até as paredes do trabalho são sensíveis ao toque. E as paredes ajudam ela a decidir, obtendo informações sobre os melhores candidatos que ela possa escolher para ajudar ela na pesquisa dela. Tudo muito simples, fácil, ágil, sem complicações. Ela pega o que ela precisa, envia o pedido de trabalho e aproveita para estudar o que ela precisa. Enquanto isso, essa jovem ela não sabe que ela foi escolhida, mas ela está vivendo com as amigas, saindo pro rolê, como todo mundo diz. Olha que interessante. Os relógios inteligentes vão levar a gente a novas possibilidades. Enquanto ela estava olhando o padrão de um tecido, ela viu que ela recebeu uma tarefa, ela aceitou e com o próprio bracelete ela marcou um espaço em um coworking e o bracelete deu o endereço para ela de onde ela deveria ir. Quando ela chega, já tem um sensor, ela usa o bracelete para abrir a porta, ela chega perto da sua prancheta 3D digital Super Power, transfere o trabalho que ela recebeu e a partir dessa própria tela com toque ela vai trabalhando e fazendo tudo o que ela precisa para concluir a tarefa que ela recebeu. Então, uma parte importante da computação é o significado que ela tem pra gente, qual que é a semântica dela na nossa vida, né? Então, a estruturação dos dados é o que vai permitir com que a gente compartilhe toda essa informação com todas as pessoas de uma maneira muito mais fluida, né? Para você viver o seu dia a dia muito mais simples. Ó, a gestora já recebeu o trabalho completo e ela pode conversar com o pai dela através de uma tela gigante na parede da casa dela, como se o pai dela estivesse do lado dela. Nesses tempos de pandemia é uma boa solução, não? Mas não é só aquele tipo de tela que é útil, mas também, por exemplo, esse exemplo de lousa aqui que você pode construir ao mesmo tempo com todo mundo, uma lousa muito maior do que aquela tela. E essa lousa está conectada a um outro espécie de tablet, e a realidade virtual e as telas sensíveis ao toque permitem
inúmeras possibilidades, inclusive uma reunião com a gestora para validar o que foi alinhado entre essas pessoas que estavam participando dessa reunião. Olha que interessante, tudo muito simples. Não sei se todo mundo sabe, mas o web começou quando decidiram que os documentos precisavam estar mais acessíveis. Isso foi evoluindo para os dados precisarem estar mais acessíveis e hoje tem evoluído para, por exemplo, pesquisar coisas no fundo do mar e ter essas estruturas de dados incríveis todas em um único lugar só. Cada vez mais a gente precisa pensar nisso. Como que a computação está no nosso dia a dia, como que ela ajuda a gente. E uma das partes disso é estruturar as coisas para que elas tenham um significado comum para todo mundo. Bom, no vídeo eu tentei demonstrar para vocês um pouco sobre aplicações da computação úbica e como a web semântica vai ser importante para a gente. Aqui só para fechar, né? Computação úbica. Úbico é o que está onipresente, né? Está presente em todos os lugares. Então, computação úbica é aquilo que vai estar dentro do nosso dia a dia, aquilo que vai fazer parte de tudo que a gente vive, né? Agora, web semântica é um assunto bem mais longo, mas essencialmente é tentar resolver o problema da web quando ela foi criada, né? Quando o Tim Berners-Lee criou a internet, ele pensava em permitir o acesso das pessoas a dados, né? No final, hoje a gente tem um monte de dados espalhados pela internet, mas a gente não consegue traduzir. O Google não é capaz de dar significado para as palavras quando a gente pesquisa. Ele pesquisa pela palavra e não pelo que ela significa, entende? Então, hoje tem muita gente trabalhando sobre esse assunto para tornar a web mais semântica, mais estruturada, e cada vez isso vai ser mais necessário. No final da apresentação a gente compartilha uma lista de vídeos e tem muito material lá, inclusive um dos vídeos é um TED Talk do Tim Berners-Lee sobre a história da web e como ele pensa sobre a web semântica. São 20 minutos, é incrível, vale muito a pena. Agora eu vou passar o bastão para o pessoal que vai falar um pouquinho de saúde e educação. IoT. O que é a internet das coisas? Bom, antes de abordar esse assunto, eu acho importante definir rapidamente o que é a internet. Então, o que é a internet? A internet é um sistema para conectar as pessoas, composto por um conjunto de inúmeras redes, que por sua vez possibilitam uma infinidade de coisas, como por exemplo visitar um museu em um outro país. No princípio, a internet conectava apenas 2 computadores, evoluiu e agora conecta muitos computadores cobrindo o mundo todo. Atualmente, ela está se movendo em direção à internet das coisas, ligando todos os objetos do dia a dia com a internet. O que é o IoT? Bom, um pesquisador britânico do MIT, em 1999, chamado Kev Ashton, foi considerado o primeiro especialista a usar o termo internet das coisas. Segundo ele, o IoT pode ser definido como a tendência a conectar todos os tipos de objetos físicos à internet, desde utensílios domésticos, como lâmpadas e cafeteiras, até a aplicação macro, como casas e cidades inteligentes, aplicações na indústria, no agronegócio, na logística e no transporte. Em outras palavras, o IoT consiste em um sistema de dispositivos físicos que recebem e transferem dados sem intervenção humana, dispositivos que são chamados de dispositivos inteligentes. Por que inteligentes? Segundo o dicionário, a palavra inteligente pode significar capacidade de entender e solucionar situações, adaptando-se a novas circunstâncias. Então, o que é um dispositivo inteligente? Eu vou propor um cenário para explicar melhor. Imagine um vaso de plantas que está sempre mal irrigado. Utilizando um sensor de temperatura e umidade capaz de entender a temperatura do ambiente e umidade do solo, integrado a uma válvula que é responsável por liberar ou não um fluxo de água, forma-se um dispositivo responsável por analisar a situação, independente da circunstância, e tomar a melhor decisão, que nesse caso seria regar ou não o solo baseado nas leituras do sensor.
O IoT já está presente no nosso dia a dia há algum tempo, como aplicativos de trânsito onde você tem informações em tempo real sobre acidentes, obras e pontos de congestionamento. Nos aplicativos de transporte, com informações de localização em tempo real de ônibus, situação das linhas do metrô, se o ônibus vai atrasar ou não, tudo utilizando a internet e GPS, que por sua vez se encontra presente no nosso celular. Ao potencializar e automatizar a coleta de dados por parte dos computadores, nós teríamos um computador que sabe tudo sobre as coisas. Com isso, seria possível controlar a coleta e separação do lixo em uma cidade para facilitar a reciclagem e reduzir o desperdício, distribuir os veículos de forma a evitar desperdício de tempo, com congestionamentos, melhorias na segurança, tudo isso a fim de tornar a vida das pessoas melhor, que é para isso que o IoT é aplicado, sempre para tornar a vida das pessoas melhor. As expectativas para o futuro do IoT são de crescimento e adoção por parte dos consumidores. Segundo a ABINC, a Associação Brasileira de Internet das Coisas, estima-se mais de 20 bilhões de dispositivos IoT conectados até 2023. Com o crescimento do IoT, é necessário estarmos atentos aos possíveis problemas que ele venha a causar. Os dados gerados pelos dispositivos são muito valiosos, e por serem valiosos, as empresas que fornecem serviços coletam os dados para diversos usos, tanto para melhorar a inteligência das máquinas, com machine learning e inteligência artificial, como para uso corporativo, por exemplo, para criar novas campanhas de marketing, para melhorar o atendimento dos clientes, além de otimizar a tomada de decisão. Com a interconexão dos sistemas, o IoT nos proporciona um mundo mais responsivo, inteligente, eficiente e vulnerável. Como qualquer coisa no mundo, os dispositivos IoT não são imunes às falhas, falhas que por sua vez podem vazar dados pessoais a potenciais invasores. Em 2019, na cidade de Londres, houve um caso de um ladrão que roubou um veículo da Tesla hackeando o sistema de fechadura sem chave. Com um dispositivo amplificador de sinal, ele simulou a ação de destrancar o carro, amplificando o sinal da chave que estava dentro da residência e direcionando ao veículo, que, por se tratar de um veículo inteligente, pensou estar recebendo um sinal próximo e destrancou. Como medida preventiva, é recomendado para as pessoas que possuem dispositivos IoT sempre manterem os sistemas operacionais e drivers atualizados, manter os dados em nuvem, analisar incidentes de segurança quando reportados pelos dispositivos, além da utilização de senhas complexas, tudo isso para dificultar a vida dos hackers. De acordo com a FDA norte-americana, a Food and Drug Administration, em 2017 foram identificadas vulnerabilidades na cibersegurança dos marcapassos da empresa St. Jude Medicals, que possibilitavam invasão por parte de pessoas mal intencionadas que teriam o poder de dar um choque fora de hora e causar uma parada cardíaca no paciente. A empresa aconselhou aos portadores do marcapasso que mantivessem os aparelhos conectados à internet para receber os devidos updates. Portanto, é de extrema importância que os consumidores eles pressionem os fabricantes para que estes considerem questões relativas à segurança durante o processo produtivo e no ciclo de vida do produto, já que a segurança do usuário tem que ser sempre priorizada. O IoT está mudando o mundo, impactando diretamente nossas vidas, o meio ambiente, os negócios e nossa segurança. Nós teríamos melhorias na qualidade de vida, com um melhor uso dos recursos por vivermos de forma mais eficiente, além de um mundo mais responsivo. Porém, o grau de risco em que os sistemas estão expostos aumenta à medida que mais dispositivos são conectados à rede. Sendo assim, percebe-se que o IoT ele possibilita um mar de oportunidades que deve ser observado de perto por todas as indústrias e mercados. E o ponto mais importante no meio de tudo isso é a questão sobre a segurança, e que ela tem que estar presente em todas as etapas da implantação dessa tecnologia. Boa noite. Eu vou falar de IoT na saúde. E a medicina é uma área onde já é possível verificar aplicações de novas tecnologias. No caso da IoT, vemos não apenas o uso de equipamentos tradicionais que agora funcionam conectados à internet, como também podemos ver uma crescente nos tratamentos que se utilizam dos wearables. Antes, eu vou falar rapidinho sobre alguns desafios que a medicina possui.
Um deles é o envelhecimento da população. O mundo vem passando por uma transformação demográfica, hoje as pessoas vivem mais e a consequência é um aumento de doenças relacionadas à idade. Câncer, diabetes, hipertensão são doenças muito mais frequentes hoje em dia e para o futuro a gente tem a expectativa de que esses casos aumentem ainda mais. Sustentabilidade financeira. Toda empresa precisa ser economicamente viável e isso vale também para os hospitais. A saúde já é muito cara hoje em dia, tanto para quem tem condições de pagar um médico, como para o Estado, que tem a obrigação de garantir condições de saúde para a população. E as finanças estatais são sempre um problema. Cobrança da sociedade por menos falhas. Os erros médicos ou falhas de procedimento dentro dos hospitais têm sido cada vez mais noticiadas pela mídia. Isso torna o hospital alvo de desconfiança da sociedade. Por isso, a saúde precisa do auxílio da tecnologia como forma de evitar erros médicos e hospitalares. Hospitais conectados. Já existem avanços bem consolidados no dia a dia dos hospitais com a informatização e interligação de equipamentos, onde os médicos recebem os resultados dos exames solicitados direto na sua estação de trabalho. Um bom exemplo é o raio-x. Antes, a gente fazia o exame, pegava a chapa física do raio-x e levava para que o médico analisasse. Ele tinha que ficar colocando contra a luz e tentando enxergar se tinha algum problema. Hoje em dia, quando a gente vai no hospital, na maioria das vezes o médico recebe o resultado direto no seu terminal de trabalho, em alta resolução. Se ele tiver dúvida, é só dar um zoom. Então, os consultórios já são conectados ao resto do hospital e o médico acessa na sua estação os resultados de exames, como tomografia e eletrocardiograma, graças à conexão desses equipamentos com o consultório. Cirurgias remotas. Nos dias de hoje, já existe em alguns lugares do mundo a possibilidade do médico realizar cirurgias a quilômetros de distância do paciente, controlando um robô cirurgião. Isso, no futuro, deve permitir cada vez mais que pacientes e cirurgiões se desloquem menos para realizar determinados procedimentos. Agora, já saindo dos hospitais e falando um pouco mais dos equipamentos portáteis, a gente tem como primeiro exemplo os marca-passos conectados, que já se encontram em uso e são equipamentos que facilitam o acompanhamento dos pacientes. Esses dispositivos coletam e enviam informações em tempo real sobre o sistema cardiovascular do paciente. Desse jeito, o cardiologista pode monitorar as condições de saúde do indivíduo à distância, intervindo sempre que necessário. Consequentemente, esse já é um equipamento que traz bastante preocupação no que diz respeito à segurança, pois um hacker pode efetivamente causar uma parada cardíaca em uma pessoa. Sensores ingeríveis. Em formato de pílulas, existem sensores que possuem câmeras que filmam o sistema digestivo do paciente, podendo substituir procedimentos invasivos como endoscopia e colonoscopia. Sobre a colonoscopia, quem já fez diz que o preparo para esse exame é muito desconfortável. A endoscopia não é tão desconfortável, mas ela também tem um tipo de anestesia que causa uma certa confusão nas pessoas. Eu mesmo já fiz e eu lembro que eu saí do médico um tanto quanto desorientado. Monitoramento contínuo de glicose. O monitor contínuo de glicose, o conectado, é um sensor que parece uma pastilha de vitamina C e fica espetado na pele do paciente. Podendo se comunicar com equipamentos ligados à internet, ele monitora os níveis de glicose do diabético e pode notificar o médico caso os padrões glicêmicos apresentem alguma anormalidade. O maior problema desse tipo de equipamento atualmente é que ele ainda é muito caro. Aqui no Brasil, tem um chamado Libre, se eu não me engano, que custa cerca de R$250 e dura 15 dias. Então, seria aí já uma despesa de R$500 por mês para o paciente
ter esse monitor o tempo todo. Indo um pouco mais além, agora já em fase de estudo, né, e não tanto prático, tem os nanosensores ingeríveis, que são sensores que são ingeridos e vão para a corrente sanguínea, de onde enviam informações sobre o sistema cardiovascular do paciente. No combate à depressão, já tem empresas que se utilizam de equipamentos presentes no nosso dia a dia, como os smartwatches, para monitorar o comportamento dos pacientes. Esses equipamentos são utilizados para aplicar testes aos pacientes diagnosticados com depressão, de forma que a pessoa pode responder esses testes em qualquer momento do dia, e não no final do dia, quando elas teriam algum formulário para responder. Um monitoramento de Parkinson funciona de um jeito bastante parecido com o dos pacientes que têm depressão. Nesse caso, existe um acompanhamento da progressão dos sintomas do mal de Parkinson. Nesse caso, o paciente também tem seus dados coletados enquanto realizam tarefas do dia a dia. Em seguida, essas informações são analisadas por médicos e outros especialistas. O monitoramento das equipes também é algo que já é previsto e já é bastante falado. Nesse caso, os médicos poderiam ser monitorados de forma que se pudesse descobrir se eles estão em situação de grande estresse e pressão por conta das condições de trabalho. Agora vamos falar um pouquinho aqui de IoT na educação. E é interessante pontuar que quando a gente fala em educação e o uso de novas tecnologias, a gente muitas vezes se depara com duas questões. Uma é como a tecnologia pode contribuir com a educação, e a outra é como a educação pode contribuir para que a sociedade esteja preparada para lidar com as novas tecnologias. Eu particularmente acho até que a resposta da segunda questão está relacionada com a primeira. Porque quanto mais a educação estiver em sintonia com as novas tecnologias, mais fácil vai ser se preparar os alunos para lidar com questões relacionadas a fake news, essas diversas teorias de conspiração, que muitas vezes acabam sendo mais sedutoras do que as teorias científicas ensinadas na escola. Agora eu vou entrar aqui até numa questão um pouco autobiográfica, porque eu me formei em História aí por volta de 2011, 2012 mais ou menos, e nessa época eu já tinha vários amigos que estavam lecionando e a tecnologia para eles ainda era uma grande preocupação. A tecnologia, ainda que naquela época já não tivessem tantos smartphones circulando entre as pessoas, mas qualquer radinho ou qualquer tipo de dispositivo eletrônico seriam concorrentes da aula. Por isso que eu acho importante enfatizar que a tecnologia tem que ser vista como um aliado do professor e não como uma ameaça. Porque os alunos precisam aprender como funcionam os sites de internet, precisam aprender que tudo que eles fazem acaba sendo registrado, possivelmente comercializado. Eles acabam sendo, de certa forma, monitorados e tem que ter um cuidado com a privacidade. Então, faz parte da educação ensinar os alunos como que os conteúdos são criados, como que o conhecimento científico é criado. Acho que isso pode tornar a aula mais atrativa e pode tornar a educação mais efetiva também. Agora a gente vai falar um pouquinho da escola idealizada. Um dia na escola ideal, né? Existe a expectativa de que a partir do uso de pulseiras ou smartwatches seja permitido aos pais e professores saber quando o aluno inicia as aulas e todos os deslocamentos que ele faz pela escola. A própria chegada do aluno na escola pode ser monitorada. Aí a gente vê o exemplo do ônibus também conectado, né?
O professor pode acessar todo o histórico do aluno, inclusive o desempenho atual na matéria dele, se fez o dever de casa ou não, assim que a entrada do aluno é detectada pelos sensores na sala de aula. Não vai ter mais lista de chamada. A sala de aula também vai ser conectada e professor e aluno vão poder interagir, e inclusive com o quadro, né? O quadro também vai estar conectado. Depois a gente até vai ver com um pouco mais de detalhe aí o quadro inteligente. Dentro da escola, o aluno tem acesso a laboratórios interativos, com realidade virtual, realidade aumentada, podendo ter um aprendizado mais dinâmico e ativo. Vai ser possível também, né, por meio de sensores e de monitoramento, saber como que está a alimentação do aluno dentro da escola, que tipo de atividade física que ele está fazendo, vai poder ter um acompanhamento médico mais eficiente por parte da aula e tudo mais. Chegando em casa, o aluno também conectado, né, vai poder fazer o dever de casa e transmitir ele imediatamente para o professor. Eu vou falar um pouquinho das lousas inteligentes, porque elas já são um exemplo prático de IoT aplicada na educação. Elas já são comercializadas e são utilizadas em muitas escolas, inclusive no Brasil. A gente encontra aqui até exemplos de escolas públicas que já utilizam lousas inteligentes. Em Navegantes, Santa Catarina, a prefeitura já diz que todas as salas de aula são equipadas com lousas digitais. Elas funcionam como grandes tablets e podem tanto conciliar a tecnologia de projeção, estilo data show, e uso de sensores de contato, como também funcionar como televisores sensíveis ao toque. Elas tornam a aula mais atraente para os alunos e porque o professor pode fazer uso de imagens e vídeos durante a aula como achar melhor. É claro que esse tema acaba chamando atenção para o grande contraste econômico que existe entre regiões e mesmo entre escolas públicas e particulares, de forma que, infelizmente, esse tipo de tecnologia pode deixar o ensino ainda mais desigual. Finalmente, eu vou encerrar essa parte sobre educação falando de alguns artigos acadêmicos que eu encontrei nas pesquisas sobre IoT. No primeiro estudo, apresentado no 6º Congresso Brasileiro de Informática na Educação, em 2017, ele fala de alguns benefícios que a internet das coisas pode trazer, como o monitoramento dos equipamentos, funcionários e alunos. Eu só achei um pouco estranho que ele trata de exemplos como aula invertida, que não depende necessariamente de IoT e só de internet. Essa aula invertida é algo similar ao que o professor Banin faz, direcionando o aluno a ter um contato inicial com a matéria antes da aula, para que a aula seja menos expositiva e mais experimental e para tirar dúvidas. O outro artigo apresentado, também em um Congresso Brasileiro de Informática, mas em 2019, ele já faz um levantamento sobre artigos acadêmicos ao redor do mundo que tratem da aplicação de IoT na educação. Eles encontram até algumas dezenas de estudos, mesmo assim concluem que ainda há muito pouca coisa publicada a respeito. Um desses estudos, que eu vou dar um destaque aqui, foi uma parceria entre universitários espanhóis e colombianos que fez uma análise de aproveitamento. Ele foi aplicado em estudantes de engenharia de sistemas, numa aula experimental sobre hardware, onde usaram QR codes e etiquetas NFC como identificação de peças de hardware de computadores. Assim, os alunos entravam em contato com as peças e viam explicações em seus celulares ou tablets. O que chamou a atenção nesse estudo é que, simultaneamente, havia um grupo de controle com um grau de conhecimento no assunto semelhante e que assistiu a uma aula tradicional. No final, o grupo de estudos estudado teve um aproveitamento 25% maior. Então, assim, há indícios de que realmente práticas como essas podem trazer um melhor rendimento em sala de aula. Oi, é o Bruno de novo.
eu vou comentar um pouquinho sobre a indústria 4.0, dando o exemplo da Volkswagen. Em relação à abordagem, a intenção é usar um exemplo ilustrativo sobre uma fábrica de carros. O exemplo é de 2018, porém continua válido. Quanto aos tópicos, comentarei cada um deles exemplificando a ação de modo sucinto para que vocês possam compreender um pouco melhor sobre o que é a indústria 4.0. Para falar de indústria 4.0, eu vou usar esse vídeo da Volkswagen, que é uma empresa de ponta, líder em tecnologia, e ela fala um pouco sobre algumas aplicações da indústria 4.0. A gente vai ver um pouco mais em detalhes durante o vídeo. Mas também vale lembrar que a quarta revolução industrial se refere à inteligência, né? A primeira foi sobre o uso do vapor, a segunda sobre o uso da eletricidade e a terceira sobre o uso da computação e dos robôs na indústria. Agora a quarta é sobre o uso da inteligência nas indústrias, né? Então, como que é a produção hoje em dia na fábrica da Volkswagen? Não tem mais a linha de produção de carros idênticos como havia no século passado. As opções de personalização de carros são tantas que cada carro é um produto único. Hoje os carros são fabricados sob demanda. Cada pedido é repassado durante cada sessão de produção através de uma central. Um carro consiste da união de milhares de partes individuais. A primeira parte é fabricar as peças e moldar as partes. A parte mais importante é na segunda, quando o carro recebe uma ID exclusiva, que é uma referência, e ela vai ser usada durante todo o processo para identificar aquele pedido se refere a qual carro. Esse é um conceito importante da indústria 4.0. Todo o resto do processo vai usar essa informação, como a seção de pintura e a próxima seção, que é a de armazenamento, a secagem da pintura, né? Então, tanto a elevação vertical quanto horizontal e a organização sequencial é feita através de robotização. Eu quero dizer, de automação, né? Cada pedido envia para os fornecedores um pedido de fabricação de uma peça. Os carros são enviados para montagem e essas peças chegam no momento exato da montagem, evitando empresa, melhorando o custo de toda a operação para a companhia. Todo mundo fala muito sobre o que é a indústria 4.0, né? Mas para a Volkswagen, a indústria 4.0 é um grupo de aplicações voltadas para a interconectividade. Essa interconectividade é o que permite que a empresa saiba onde cada carro está, onde cada falha existe. E tudo isso vem através da digitalização, né? Digitalização é representar tudo que existe na vida real dentro do mundo virtual. O resultado de tudo isso é a internet das coisas e interconectividade. Mas uma aplicação outra da indústria 4.0 é a impressora 3D. Para a Volkswagen isso significa fabricar suas próprias ferramentas e suas próprias peças. Os designers é incrível, nunca teve tantas possibilidades quanto hoje. Operação humano-robô, antigamente existiam barreiras, né, grátis para proteger os humanos contra o movimento das braços do robô, mas hoje em dia os sensores é que estão sendo usados para proteger os humanos dos robôs, e os robôs têm ajudado os humanos para que eles não façam muito esforço ou tenham problemas de ergonomia, né? Se a gente vai falar um pouco de Big Data, o importante desse conceito da indústria 4.0 é saber que, imagina para uma empresa do tamanho da Volkswagen que opera em quase todos os países do mundo e tem pelo menos 200 fornecedores em cada país, como que ela faria para organizar todos os pedidos de peças para cada um desses fornecedores para que eles chegassem no momento exato? Só através de uma grande rede de dados bem estruturada, que seja capaz de conectar todos os fornecedores para que as peças cheguem no momento
tudo certo, para que a companhia não tenha percas. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês de Indústria 4.0. Vale a pena dar uma olhada na playlist com os vídeos que a gente vai compartilhar no final, que tem bastante material complementar para agregar para vocês. Então, para fechar evolução industrial, tá aqui o mapinha do roteiro, né? Como que evoluiu. Agora, o segundo ponto-chave é o que eles chamam de pilares da indústria 4.0. Aqui eu vou mostrar um mais atualizado do que tem no vídeo. Olha, a gente não comentou sobre simulações dentro da nossa apresentação, acho que vale a pena dar uma olhada depois. Tem material complementar na lista de vídeos que a gente vai compartilhar no final de toda a apresentação. E é isso, pessoal, que eu tinha para apresentar para vocês. Se ficar alguma dúvida, só perguntar no final, tá? Muito obrigado. Olá, e agora a gente vai continuar falando da sociedade 5.0. Apresentação falando da definição de sociedade 5.0, por que sociedade 5.0, os principais pontos dessa nova ideia de sociedade. Em janeiro de 2016, o governo japonês lançou o 5º Plano Básico de Ciência e Tecnologia, documento que define políticas de inovação a serem estimuladas pelo país entre 2016 e 2021. Dentro do plano constava o conceito de Sociedade 5.0, descrito como uma sociedade que o Japão deveria aspirar no futuro. Em abril do mesmo ano, o governo japonês decretou o 5º Plano Básico de Ciência e Tecnologia, um projeto que tem como intuito promover inovação e internacionalização. E um dos pontos desse plano é justamente o desenvolvimento de uma sociedade comum, para uma sociedade superinteligente, a sociedade 5.0. É a convergência de todas as inovações para dar qualidade de vida aos seres humanos. A sociedade 5.0 é possível graças a tecnologias avançadas que já são usadas hoje na indústria 4.0. A nova era da sociedade 5.0 passa pela compreensão de que tudo no futuro estará conectado e que a sociedade terá que ser adaptável. Mas por que sociedade 5.0? O termo surgiu porque ele é uma sequência das sociedades que estão listadas aí na tela para vocês, tá? Falando um pouco de cada uma, por exemplo, quando a sociedade surgiu, os seres humanos eram caçadores-coletores, viviam um estilo de vida nômade, migrando quando a oferta de alimentos no meio que estavam se tornava escassa, tá? Essa é a sociedade 1.0. Agora, a 2.0, sociedade da agricultura, ela é marcada pelo desenvolvimento de técnicas de cultivo de alimentos e foi uma revolução na humanidade, pois marcou a transição do modo de vida nômade para o sedentário e possibilitou uma explosão populacional no planeta. A sociedade industrial, que é a 3.0, foi marcada pelo surgimento dos motores a vapor e resultou na revolução industrial, no aumento da produção de bens de consumo e no grande impacto da atividade humana no clima, devido à emissão de gases do efeito estufa das máquinas, tá? A sociedade 4.0 é a sociedade da informação. Com a aparição dos computadores, o mundo ficou digital. Na era da informação, passou a ser possível processar uma grande quantidade de dados e se comunicar em tempo real com pessoas de qualquer canto do planeta, tá? E agora a gente vai falar dos principais pontos da sociedade 5.0. A sociedade 5.0 promete colocar o mundo ao nosso favor e reposicionar as tecnologias que criamos em nosso próprio benefício, visando melhorar a qualidade de vida. Ou seja, enquanto a indústria 4.0 se centra essencialmente nas fábricas, a sociedade 5.0 procura posicionar o ser humano no centro da inovação e transformação tecnológica. A nova era da sociedade 5.0 passa pela compreensão de que tudo no futuro estará conectado e que a sociedade terá que ser adaptável. Trata-se, sim, da convergência de todas as tecnologias com o objetivo de facilitar a vida dos seres humanos.
Ou seja, ela já entra bem a ideia de cidades inteligentes, que são cidades que otimizam a utilização dos recursos para servir melhor os cidadãos, tá? E isso vale para a mobilidade, energia ou para qualquer outro serviço necessário à vida das pessoas. E entra bem a ideia e o conceito de IoT, né? Como já foi citado pelo nosso colega do grupo. Ou seja, a ideia é que esses sistemas inteligentes sejam considerados aliados às nossas lutas para resolver alguns problemas, como envelhecimento de população, limitação da energia elétrica, desastres naturais, segurança e desigualdade social. Agora nós vamos falar dos principais desafios para a implementação dessa sociedade 5.0, né? Quais são as barreiras que nós teremos de enfrentar nesses casos? O maior desafio não é técnico, e sim a mobilização entre autoridades, desenvolvedores da tecnologia e cidadãos em torno do objetivo comum de tornar a sociedade 5.0 real. No entanto, a ideia de sociedade 5.0 vai além da busca por maior produtividade e eficiência dos processos como auxílio de rede de internet, sensores e microchips. O que acontece é que a sociedade 5.0 alcança um alto grau de convergência entre o espaço virtual e real. Fica mais fácil entender se compararmos com as sociedades 4.0, na qual nós acessamos bancos de dados na nuvem, que fica no espaço virtual, via internet, para encontrar e analisar informações. Na sociedade 5.0, esses dados acumulados no espaço virtual são analisados pela inteligência artificial, o que resulta em diversas formas de interação com os humanos no espaço físico. Pessoas, objetos e sistemas são conectados para otimizar os resultados e produzir valores que, antes, não era possível de obter. E temos também como desafio implementar a solução para problemas que já enfrentamos hoje, como o declínio da taxa de natalidade, envelhecimento da população, desafios ambientais que esses também buscam ser resolvidos com a implementação da sociedade 5.0, tá? Sustentabilidade é um ponto muito focado nessa nova sociedade. Concentração urbana, tá? Falta de mão de obra, desastres e terrorismo e revitalização regional. Então, a sociedade 5.0, além de buscar resolver esses problemas, ela encontra isso como desafio, tá? Isso é uma coisa que caminha junto com o desenvolvimento dessa nova sociedade. E agora nós vamos falar das principais funcionalidades aplicadas à rotina humana. Ou seja, quais vão ser essas mudanças na nossa vida, né, aplicadas no dia a dia? Né? Quais serão as mudanças reais que a gente vai poder notar assim, de imediato? Né? De início, a ideia é que a gente fique familiarizado com essas novas funcionalidades da nossa rotina, como por exemplo, os drones, que são os veículos aéreos não tripulados, devem ser cada vez mais usados na entrega de mercadorias e no atendimento a desastres, né? Smart Home, que é o mesmo que o conceito das Smart Cities, mas aplicado nas casas, com a internet das coisas e a inteligência artificial, tornando os lares mais conectados, eficientes e confortáveis. A medicina robotizada, tá? Que é uma ideia muito interessante, que na medicina e enfermagem os robôs erram menos e não se cansam. Por isso, serão fundamentais para encarar o desafio do envelhecimento da população. O trabalho pesado, porque os robôs também assumirão trabalhos pesados na agricultura, construção e limpeza, eliminando a necessidade de humanos ocupando essas posições desgastantes e degradantes. Gestão inteligente na nuvem. Soluções da computação em nuvem vão beneficiar as pequenas e médias empresas, assim como empreendedores individuais que terão gestão mais profissional e eficiente. Veículos autônomos, que hoje já tem alguns testes, né, que são os testes bem interessantes que estão rolando, que são veículos que, antes de carros autônomos privados, é provável que vejamos essa tendência sendo colocada em prática no transporte coletivo e no transporte de cargas, né? Então a gente pode ver que a sociedade 5.0 busca um bem comum aí para toda a população, mirando em todas as áreas. Agora eu vou falar das principais vantagens da implementação da sociedade 5.0 como um todo.
Teremos melhoria na nossa qualidade de vida. A meta é que nossas vidas se tornem mais confortáveis, independentemente da nossa idade ou gênero. A saúde vai avançar com Big Data, robôs, biogenética e outras tecnologias, permitindo viver com maior qualidade de vida até uma idade avançada. As cidades também serão mais seguras e convenientes, muito menos estressantes, perigosas e nocivas à saúde do que são atualmente. Porque ela já exige um grande acesso à tecnologia, né? E então, se a inclusão não for um valor-chave, então alguns valores vão ser perdidos nessa nova sociedade. E a sustentabilidade. A sociedade de consumo foi o pano de fundo de muitos avanços, né? A competição entre empresas resultou em invenções as quais não conseguimos imaginar hoje em dia, né? Só que essa lógica trouxe outro efeito, a exploração sem controle dos recursos do planeta, para que a produção e o consumo continuassem eternamente em crescimento. O resultado foi a degradação de ecossistemas, extinção de espécies, escassez de recursos e mudanças climáticas. Na sociedade 5.0, a sustentabilidade é uma premissa para evolução e adoção das tecnologias. A principal frente desse valor é a expansão das energias renováveis e o abandono de combustíveis fósseis. E a ascensão dos carros elétricos, por exemplo, que já começou aí, já tem rodado, a gente já conhece bem, já faz parte da nossa rotina, né? E para concluir, eu informo que o Japão já começa a dar passos nesse sentido, com planos concretos para uma profunda integração da tecnologia. Como que ele tem feito isso? Investindo muito em inteligência artificial, robótica, big data e caminhões autônomos e entregas com drones. Ou seja, falando assim, parece até uma ideia distante, mas se a gente parar para pensar que já está sendo implementado, nós podemos ter a ideia de que não é tão distante, já podemos ver na prática, né? Então, eu termino a apresentação com uma grande pergunta. Quando será que a gente vai ver essa sociedade 5.0 sendo implementada aqui no Brasil a passos largos? Quando será que a gente vai sentir essa diferença na prática? Alguém sabe me responder? Pessoal, conforme prometido, aqui está o QR Code com a playlist, com os vídeos adicionais. Tem um conteúdo legal para compartilhar com vocês, acho que serve para adicionar mais. Então fica aí a dica, quem quiser, só tirar uma fotinha, a gente vai deixar mais um tempinho aí. E é isso, pessoal, obrigado por terem assistido a apresentação, boa noite para vocês, até mais.